Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez nesta noite para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Esta palavra que é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, né? Isso é muito bom. Como é bom estudar a palavra de Deus, meditar nela, conhecê-la mais e melhor. Já dizia Jesus, né? Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele disse mais: examinai as Escrituras, porque são elas que vos falam da vida eterna e são elas que de mim testificam. Então, irmãos, eu fico às vezes sem entender como é que às vezes o crente não tem interesse de conhecer mais e melhor a palavra de Deus, sabe? Vamos estudar, vamos meditar, vamos solidificar nossa fé nesta palavra. Isso é muito, muito bom mesmo. Então, vocês se lembram que quando começamos ainda meditando na epístola aos Efésios, né? Então eu disse que essas igrejas, cada uma delas tem 7 características, né? Vocês se lembram disso? Quem se lembra disso aqui? A primeira característica, os atributos de Cristo. E as outras 6 pertencem diretamente à igreja. A segunda, elogios à igreja. A terceira, o estado espiritual da igreja. Quarta, advertência à igreja. Quinto, censura à igreja. Sexto, sentença à igreja. E finalmente a 7ª característica, promessa ao vencedor. E mais uma vez vocês verão essas características aqui em prática, a igreja de Pérgamo. Irmãos, tudo quanto está aqui diz respeito à época, ao tempo, ao local, enfim, conforme até o presbítero Paulo falou na semana passada. Essa cidade de Pérgamo era uma cidade muito, muito importante naquela região, antiguíssima. Ela começa a surgir a partir dos anos 700 antes de Cristo, está vendo? Na época do ainda profeta Isaías. Mas ela se solidifica e fica muito forte de 300 antes de Cristo para cá. Foi rei, foi um império, ali um reinado, o reinado de Pérgamo, está vendo? Esta cidade, ela ficava 300 metros de altura sobre o nível do mar, porque ela estava edificada sobre uma rocha, um monte, sabe? A 100 quilômetros aproximadamente de Esmirna, aquela cidade e igreja que foi estudada aqui na semana passada. E era uma cidade, por ter sido até um reinado, uma sede, uma cidade muito rica, extremamente cultural, para vocês terem uma ideia. E alguns historiadores e teólogos chegaram a dizer que era uma das maiores, se não a maior e pior cidade idólatra daquela região. É exatamente por isso que Jesus disse que naquela cidade ali estava o quê? Quem se lembra? Na leitura foi feita aqui, foi dito. O que é que estava naquela cidade ali? O trono de Satanás. Para vocês terem uma ideia, irmãos, foi erguido ali um altar a um deus grego chamado Zeus, que tinha em torno de 12 metros de altura, que também ficou sendo denominado de o altar de Pérgamo. E tinha vários deuses ali.
o Dionísio, que é o deus do vinho, e outros mais. E quando os imperadores romanos começaram a dominar aquela região, Roma começou a dominar, então começaram também a trazer os deuses romanos. Então ficou aquela cultura grego-romana, e dentre as divindades estava a do próprio imperador. E o procônsul da cidade tinha o direito, tinha o poder de condenar à morte quem não adorasse a estátua do imperador. Mas também ali tinha uma faculdade de medicina. Está vendo? E tinha um altar ao deus Esculápio, que era o deus da cura. E ele é retratado na figura de uma serpente. E esta serpente, inclusive, estão aí nas imagens, nas coisas da medicina. Está vendo? Veja o fundo idolátrico que tem aí, nisso tudo. Era uma cidade que tinha aquela escola de escultura, era de uma intelectualidade muito, muito grande. Existia ali uma biblioteca com mais de 200.000 volumes. Era a segunda biblioteca maior do mundo, apenas superada por Alexandria. E assim mesmo porque, né, Alexandria, quando viu que Pérgamo cresceu demais disso aí, bloqueou a exportação de papiro, que era a matéria bruta, né, aquela condição de se fazer as escritas, pois era do papiro que surgia o papel. E foi por isso que Pérgamo resolveu desenvolver industrialmente, através do couro de animais, pele de animais, páginas para serem escritas. Daí surgiu o nome pergaminhos. Se com papiro o livro já ficava grosso, imagine com pele de animais, né, irmãos? Porque eles tinham que alisar muito aquela pele. Tinha um tipo de pedra chamada pedra pume, que eles passavam para alisar bem aquele produto, depois de secá-lo bem ao sol, sobre os eirados da casa. E ali as escritas eram feitas em páginas de peles de animais. E a própria cidade, o seu nome, deu nome a esse tipo de material, Pérgamo, pergaminho. Essa cidade, ela continua, tem lá suas ruínas, né? Mas existe a moderna na cidade da Turquia, que é o país atual que abarca, né, essas cidades aqui que a Bíblia fala, que naquela época era uma província romana, que resolveu denominar de Ásia Menor, que não é essa Ásia de hoje, né? Tanto é que a Turquia, se você for olhar geograficamente, a capital dela está exatamente no meio, dividindo os continentes da Ásia e da Europa, certo? Então, essa é Pérgamo, sabe? Mas mesmo assim, o rei, depois que pegaram o processo da industrialização, ampliaram muito o seu material e chegou a mais de 200.000 volumes aquela biblioteca. Então vejam que era uma cidade extremamente cultural, intelectual, além de rica no seu sentido de processo de produtos, né? De indústria, de comércio, transportes, exportações, enfim. Uma cidade realmente muito luxuosa, e os crentes ali passavam por muitos, muitos apertos. Então, amados, esse período da igreja, até o século IV, ou seja, até 312, a igreja sofreu muito. Aquela região foi avassalada pelas perseguições. Muita perseguição. Aquilo que está na igreja de Esmirna
todas elas sofreram e padeceram. Tanto é que tem aqui o martírio de Antipas, nesta epístola aqui. Aquele martírio de Policarpo, que Paulo falou aqui no ano 155, quem comandou, quem estava no comando era Antonino Pio. Esse homem, ele foi imperador dos anos 139 até 160. Mas olha, foi muito sofrimento. Muito sofrimento. A partir de Calígula, a coisa ficou feia, porque Tibério César substituiu, não é, Otávio Augusto, dos anos 14 até 37 depois de Cristo. Calígula assume 37 e vai a 41. Esse homem era um doido, esse homem era terrível. Chegou até a fazer um templo para o cavalo dele. De 41 a 54 foi Cláudio. De 54 a 68, o terrível Nero. Preciso nem dizer nada, né? 68 a 78, 69 a 79, já foi o Flávio Vespasiano. E esse homem construiu o Coliseu. Levou 9 anos, dos anos 81, 71 até 80. O filho dele que invadiu Jerusalém, Tito, foi ele que inaugurou o Coliseu. E quando fala em Coliseu, o que é que vocês lembram? Tortura, morte. Essa era a igreja. De 81 até 95, Domiciano é que comandou aqueles martírios, mortes, sem fim, amados. Crentes incendiados vivos. E assim seguiu com Nerva, de 96 a 98, Trajano, de 198 a 118. De 118 a 138 foi Adriano, esse homem. Foi tão terrível que, olha bem, no ano 70, Tito invadiu Jerusalém e matou mais de 1.500.000 judeus. E o que sobrou, levou escravo para Roma. Os despojos de Jerusalém, ele levou para Roma. Foi com esses despojos que eles construíram o Coliseu. Mas já na época de Adriano, 65 anos depois, Adriano volta a Jerusalém, mata 500.000 judeus. E no ano 135, ele tira o nome Judéia e coloca Palestina, que está até os dias de hoje. Então era judeu sofrendo de um lado e a igreja sofrendo do outro. Vocês estão vendo? Que a igreja simplesmente aconteceu com ela o que acontecia com os judeus. Judeus foi sofrimento, irmão, desde o Egito, passando pela Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, mais recentemente Hitler, né? A dispersão nos anos 70, a consolidação dessa dispersão no ano 135, para Jerusalém voltar a ser o que é agora. Para Israel voltar a Israel, né, espalhado do mundo, voltar à sua terra agora, depois de 1878 anos. Vocês estão vendo o que está acontecendo em Israel agora? A coisa está esquentando. A coisa está esquentando. Esses ataques do Hezbollah. E o mundo todo, porque Israel está matando muita gente. Acontece, irmão, que eles fazem do povo escudo humano. Aqueles mísseis que saem em forma de cruzeiro, os foguetes, saem das casas das pessoas, irmãos. Eles estão escondendo armamento dentro das casas. Aviões não pilotados que saem das lajes das casas. Então, quando Israel está contra-atacando, ele está atacando bases militares. Agora, a população e Israel está espalhando panfletos, folhetos, de tudo quanto é jeito, para o pessoal saírem, para não morrerem. Agora, que tem que ter revide, tem que ter. E olha agora, o porta-voz do Irã disse assim: não queremos guerrear, mas Israel está nos atraindo para a guerra. Está entendendo, irmãos?
Irã entrando, a Rússia entra. A Rússia entrando, as demais nações. É Gog e Magog que está chegando. Mas eu me lembrei quando ele disse assim, estamos sendo atraídos para a guerra. Eu falei, não, mas não é Israel que está atraindo vocês. É Jeová que está pondo um anzol no queixo de vocês. Vai acontecer, irmãos. Está lá a reunião da ONU, a Assembleia, e alguém dizendo lá, para que se tome providência, porque coisas inimagináveis estão para acontecer. O mundo está sob tensão. Igreja, acorda, viu? A guerra de Gog e Magog começando, é nesse meio que eu e você iremos subir. Você está vendo como está acontecendo assim? Uma profecia de 2.600 anos, dita por Ezequiel. Então, meus amados, a igreja é isto, é sofrimento, é perseguição. E aqui vamos meditar nesta igreja também sofrida, a exemplo de Esmirna, e foi com todas as outras. Todas elas passaram por esses tipos de perseguições até o ano 312, quando Constantino assume que ele acaba com a perseguição e passou a ter paz. Mas veio um outro problema, que é aí que vamos entrar agora. E antes de Diocleciano, veio Diocleciano, que foi o pior. Ele foi o último, sabe? Dos imperadores terríveis, perseguidores dos cristãos. Esse homem foi imperador dos anos 284 a 306 depois de Cristo, mas foi talvez o pior deles, perseguidor, sabe? E depois que ele morre, aí entra Constantino, que muda o quadro. Ele acaba com essas perseguições. Mas imaginem, desde o ano 33, depois da morte de Cristo, a 312, olha quanto tempo, mais de 3 séculos praticamente, né? De sofrimento, de perseguição. Hoje, irmão, eu e você vivemos na zona do conforto, sabe? Mas foi muito sangue derramado. Tertuliano chegou a dizer, né, que cada sangue ali derramado eram sementes plantadas para que o cristianismo aumentasse. E eles tinham prazer, como o bispo Inácio chegou a dizer, que é um dos pais da igreja, quando disseram que ele seria devorado pelas feras se ele não negasse a Cristo. Em outras palavras, né, ele quis ir para lá e ainda pediu para que ninguém pedisse perdão por ele ao imperador em Roma, que ele queria se encontrar com Cristo. Se as feras não vierem a mim, eu irei a elas, porque estou com saudade de Cristo. E quanto mais sofrimento, mais graça de Deus, mais poder de Deus. É aquilo que ele disse a Esmirna: você é pobre, tendo pouca força, não negaste o meu nome, e vocês serão lançados na prisão, tereis uma tribulação de 10 dias, mas olha, ser fiel até o martírio, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Foi no meio de tanta luta e perseguição que o céu mais se manifestou, que Deus mais se revelou aos seus santos apóstolos, aos filhos dos apóstolos, Policarpo, Irineu, Inácio, Hermas e tantos outros mais. Aí chegou agora o alívio, chega Constantino, e ele assume o império, e se torna imperador dos anos 307 a 337. Foram 30 anos. E daí para cá, houve liberdade religiosa. Mas é aqui que começa o problema, irmãos. No que ele coloca paz, acaba com a perseguição, ele atrela a religião ao Estado.
A igreja passa a ser, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Houve o casamento da igreja com a política. Vocês estão vendo? O que é que dá a mistura? E a partir daí as coisas começaram a acontecer. Porque aí a igreja entrou num ostracismo espiritual sem precedentes. Porque aí o que acontece? Começou a mando do próprio imperador. Já que tinha aquela cultura antiga de adorar imagens de escultura, né? Nos panteões de Roma e da própria Grécia. E começou as imagens entrando nas igrejas. Cultos aos santos. A proibição do casamento para padres. Abarcar todas as religiões pagãs. Para que a igreja católica tornasse a matriz de todas elas. E as coisas foram acontecendo, as indulgências. E de 312 até 1517, foram 1205 anos de totais trevas. Olha o que é que dá a mistura da religião com a política. Mas aqui, o que aconteceu? Vamos agora, telão. Vamos ver o versículo 12 e 13, por favor. Capítulo 2, 12 e 13. Pronto? 1, 2, 3, leiam. Então você vê que esses dois primeiros versículos mostram aqui os atributos de Cristo. Primeiramente, o que é que ele disse que tem? Como é que começa o texto? O versículo 12, pode ler, todo mundo de novo. Pronto, isto diz aquele que tem o quê? Essa espada aqui está falando de juízo, julgamento, sentença. E você vai ver ele usando essa mesma espada lá no final dessa epístola. Então ele já estava dizendo de antemão o que iria acontecer aos rebeldes da fé, aos desobedientes da fé, aqueles que, por este ou aquele motivo, se distanciou ou venha se distanciar de Deus. Não fica sem punição, irmãos. Então aqui, um dos atributos de Cristo, nesse caso aqui, é o seu lado julgador. Ele é juiz. Não pense que ele será só juiz no trono branco. Ele não somente hoje é sacerdote, advogado, mas em determinadas ocasiões ele é juiz também. Ele pune o crente. É aquilo que Paulo disse aos Coríntios: se nós não julgássemos, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos por quem? Por quem? Pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Então veja que ele nos pune, ele nos corrige, ele nos julga. E ele fez isso com crentes lá de Pérgamo, como fez com Éfeso, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Enfim, daquelas 7, apenas 2 livraram-se de tais punições por andarem na presença de Deus, conforme a sua palavra. Por quê, irmão? Porque nenhuma daquelas igrejas eram inocentes. Todas elas foram fundadas, ordenadas, organizadas pelo colégio apostólico
e pelos seus comissionados. Inácio, Policarpo, esses homens foram todos consagrados pelos apóstolos e foram pastores dessas igrejas. Paulo começou em Éfeso, por ali passou Timóteo também. Simplesmente o apóstolo João morreu sendo pastor em Éfeso, imaginem. Eles se deslocaram de tão longe, de Jerusalém até ali. Então as igrejas todas foram bem formadas. Não tinha desculpa para erros. E essas igrejas foram formadas a partir dos anos 50, 60. E essas cartas aqui é no ano 95. Veja, no máximo 40, 45 anos no máximo. E já estava aquelas igrejas em processo de desvios. Aquela parte quando Deus fala a Laodiceia, né? Não és frio nem quente, mas morno. Antes fostes frio ou quente. A igreja de Laodiceia estava morna. É um exemplo. A água quando fica morna, antes dela ficar morna, como é que ela estava antes, irmãos? Quente. Quente. Por algum motivo, aquele fogo não foi mantido, a fervura da água foi diminuindo e se tornou morna. Então isso aí é um exemplo de que todas as igrejas começaram em um mesmo nível, em um mesmo patamar. Mas no transcurso das décadas, o fogo foi apagando. O fogo do amor, o fogo doutrinário, e etc, e etc. E olha bem, se em 40 anos, em 5 décadas, estava nesse ponto, pergunto eu a vocês agora, e em milhares de anos, como é que fica? Que já se passaram 2000 anos. Aí vocês vejam como se encontra a maioria de nossas igrejas ultimamente. Só tem um detalhe: a espada do Senhor está desembainhada. Viu? E espada está dizendo alguma coisa mais forte. Surra é chicote, é vara. Agora, espada, irmãos, é pena capital. É por isso que Paulo disse: é por essas coisas, por esses motivos, que há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já, a espada já passou o cerol. Está vendo? Vamos abrir nossos olhos. Ele não disse: tenho na minha mão a vara. Ah, seria melhor. Umas boas varadas. Agora, espada, meu irmão, é para furar e cortar. Então, é um juízo mais severo, além das correções de vara ou coisa que o valha. Agora, o versículo 13, o que é que ele está dizendo no versículo 13? Toda a igreja lendo, 1, 2, 3, leiam. Aqui está acontecendo duas coisas. Mais um atributo dele no comecinho. Eu gosto até mais da outra tradução. Aqui está dizendo, eu sei. Na outra ele diz, eu conheço. É claro que é a mesma coisa, o sentido é o mesmo, mas é que a palavra dá mais peso. Aqui está se falando desse atributo que só ele tem. Onisciência. Eu conheço as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eu conheço o teu deitar, o teu levantar, o teu falar, o teu pensar, o teu caminhar, teus sentimentos, tuas emoções. Antes que fales, eu já estou sabendo o que vais dizer. Conheço o teu olhar antes que ele se processe. Está vendo? Porque ele é onisciente. O que é que o escritor aos Hebreus disse sobre ele? 13:8. Jesus Cristo é o mesmo hoje. Isso está falando, sabe de quê? De conhecimento prévio. Para ele não há tempo.
É por isso que lá na eternidade, num calendário que não tem, sabe, que é remoto, não tem contagem, um calendário Kairos, ele já estava sabendo e estava vendo esse grupinho aqui reunido hoje, 24 de setembro de 2024, lá numa eternidade distante, sem calendário. Vocês estão vendo que coisa linda? Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vida. Aí aqui vem aquele atributozinho, né? Um elogio à igreja. Ele ainda disse mais: eu sei aonde você habita. Não é assim que está escrito aí? Irmão, ele sabe onde você habita. Ele sabe o que você está fazendo lá na tua casa, de manhã cedo, ao meio-dia, à tarde, à noite, pela madrugada. Você em pé, dentro de casa, a caminhar, deitado na tua cama, sentado na tua poltrona. Eu sei onde você está. Eu sei onde você habita. Eu conheço o teu caminho. Eu conheço o teu sentar. Eu conheço o teu levantar. Que maravilha! Você tem um Deus que te conhece. Aleluia! E é por isso que João diz: olha, não adianta. Quem anda na verdade, o maligno não lhe toca. Porque Deus te protege. Deus te cuida. Deus te fortalece. Sabe? Isso é maravilhoso demais. Eu conheço as tuas obras. Eu sei aonde estás, aonde habitas. E ele disse: olha, e eu sei que é aí nessa cidade, pertinho de você, que está o trono de Satanás. E além desse mundo idolátrico que eu citei para vocês, eles importaram da Babilônia as práticas de feitiçaria. Por quê? Porque Pérgamo chegou a pertencer à Grécia. Essa Grécia que derrotou a Babilônia. Aliás, a Pérsia, né? E ela vem desde os tempos da Pérsia. Desde os tempos da Pérsia. Quer dizer, a Pérsia importou a feitiçaria da Babilônia, que lançou para a Grécia, e veio aqueles camaradas, aquela turma do ocultismo, da feitiçaria, e se instalou dentro da cidade de Pérgamo. Aí se ajuntou feitiçaria com idolatria, irmãos. Como que essas duas práticas andam juntas? Parecem irmãs religiosas, irmãs gêmeas. Você chega lá na Bahia, tem ou não tem sincretismo ali? Vai lá no Senhor do Bonfim para você ver, naquela igreja do Senhor do Bonfim. Quem é que lava as escadarias? A turma dos orixás. Então, o mesmo santo na igreja católica tem outro nome no mundo espírita. É o sincretismo. São irmãs gêmeas. E essas coisas se ajuntaram ali. E o diabo, então, estabeleceu o seu trono. E ali o poder das trevas era sem precedente. As autoridades estavam debaixo deste comando, debaixo desta autoridade. Vocês imaginaram a perseguição como era sobre os crentes? Eles odiavam os crentes, levando os crentes às barras dos tribunais, às fogueiras, cumprindo aquilo que Jesus disse: o mundo vos odeia porque não sois do mundo. É por isso que eu fico assim, como é que o mundo está amando hoje tanto crente, né? Cadê esse ódio? Não tem mais. Os crentes são abraçados, beijados. Sabe? Está errado, tem algo errado aí. O mundo vos odeia porque não sois do mundo. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, como eu do mundo não sou, é por isso que o mundo vos odeia. Se o mundo está gostando de você, minha irmã, abra teu olho.
Abra teu olho, meu irmão. Você, igreja, tem que andar na contramão do mundo. O mundo vai e você vem. O mundo vem e você vai. O mundo diz sim, você diz não. E o mundo diz não, e você? Sim. Olha aqui, rapazes. Quando as trombetas tocarem, os instrumentos tocarem, se você se prostrar diante dessa estátua, bom é para vocês, hein? Mas se vocês não se prostrarem, a fornalha está aquecida 7 vezes. Olha aqui, ó rei. Se o Senhor Deus não nos livrar, pereceremos. Mas a tua estátua, não adoraremos. Está vendo? Esta é a posição. Esta tem que ser a nossa decisão ao mundo. A igreja não pode se ajoelhar diante de Nabucodonosor e sua estátua, secularmente falando. A igreja, ela só dobra seus joelhos para falar com o Pai eterno. Ela só dobra seus joelhos para adorar a Deus. Mas ela vai ficar de pé, aleluia. Ela vai permanecer de pé. E olha só o que ele disse então aqui. Vamos repetir o versículo 13? Todo mundo, o versículo 13. Vamos lá, 1, 2, 3, leiam. Olha aqui o elogio que ele fez. Vocês retiveram o meu nome. Vocês não negaram a minha fé. Olha que elogio lindo, irmãos. Será que Jesus pode falar isto de Mário Souza? Será que Jesus pode falar isto de você, meu querido irmão? Minha querida irmã? Ele falou isto. E disse mais, nos dias de Antipas, a minha o quê? Que foi martirizado. Aqui entra outra vez o atributo da onisciência dele. Está vendo? Ele chegou a citar o nome da sua fiel testemunha. Como era o nome dela? Está vendo, queridos? Vocês se lembram quando ele lá em Jericó, capítulo 19 de Lucas, que ele chega debaixo da figueira? Zaqueu sobe a figueira, a multidão era grande, irmãos. Ninguém disse para Jesus que tinha um homem lá em cima da figueira, muito menos o seu nome. E lá vem Jesus no meio da multidão, está Zaqueu lá entre as folhagens daquela figueira brava, e ele vem, ele está ali em cima. Ninguém, né? Quando ele chega embaixo, ele olha para cima, o que é que ele fala? Ele grita, fala o quê? Zaqueu! Ô rapaz, você está entre as folhas, né? Desce depressa. Eita glória. Olha, ele te conhece pelo nome. Ele te conhece pelo nome, meu amado irmão. Ele te conhece pelo nome, minha querida irmã. Aleluia. Mesmo em meio ao sofrimento, à prova, à luta, ali está, olha bem aquilo, fiel testemunha. Antipas fez jus a esse nome. Ainda na semana passada, Paulo disse aqui, testemunha no original é mártir, sabe, irmã? Mártir. Minha fiel testemunha foi morta, ser fiel até o martírio. Ser-me-eis testemunhas, é o mesmo que ser-me-eis mártires. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você tem que sofrer até morrer por Jesus, no teu bairro, na tua rua, Jerusalém, no teu estado, na tua nação, Judéia, entre os transculturais, Samaria, e além fronteiras no mundo inteiro. Para onde você vai? Era normal Paulo dizer, né? Todos os dias somos entregues ao quê? À morte. Irmão, ore por mim, irmão.
Estão me perseguindo no serviço. Qual é a perseguição, irmão? Eu fui tomar água no bebedouro, não me deixaram. Que perseguição, né, irmão? Ah, meu Pai. Vê o que o escritor disse aos Hebreus, 12, 4. Isso está acontecendo com a gente ainda aqui, irmão. Hebreus 12, 4. Vamos lá? Só isso. Ainda não resististes até? Quem é que já morreu aqui? Você já tomou algum cascudo? Irmão, toda vez que eu vou evangelizar, eu sou perseguido. Eu vou dar o folheto, a pessoa pega o folheto, amassa, joga no chão. Que perseguição, né? Ah, irmão, sabe? Não resististes ainda até o sangue por causa do evangelho. Queridos, Antipas, minha fiel testemunha. Estevão, minha fiel testemunha. Os apóstolos, com exceção de João, todas fiéis testemunhas. Mas ali eram aqueles remanescentes. Mas veja como que a coisa vai começando, né? 14. 1, 2, 3. Ouviram? O estado espiritual da igreja começou a ficar dividido. Num primeiro momento, uma parte de crentes estavam retendo o nome do Senhor, não estavam negando o nome do Senhor, chegando ao ponto de ser martirizados. Por outro lado, a outra parte começava a aderir à mistura doutrinária. Tenho, porém, algumas coisas contra ti. Olha a advertência, olha a censura, está vendo aqui? Olha a censura, eu tenho, porém, contra vocês, algumas poucas coisas. E aqui ele cita duas. Quais eram, irmãos? Vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. Eu aconselho os irmãos de vocês lerem a vida desse cidadão. Está lá em Números, capítulos 22 a 24, como Balaque tentou suborná-lo, né? Lhe premiá-lo da melhor maneira para ele amaldiçoar Israel. E houve 3 tentativas e Deus não permitiu. Mas aí está escrito aqui que ele encontrou uma alternativa. Ele aconselhou que o rei preparasse lindas garotas para atrair os rapazes. E aí se deu a maldição, que ele não conseguiu ministrar, mas o próprio pecado em si exalou a maldição. Aí veio. Ali pelos capítulos 26, me parece, ou 27, ele morre. Até esse Balaão é morto. Mas vocês vão ver aqui o capítulo 25. Vamos ler de 1 a 3, de Números. 1, 2, 3, leiam.
Vocês estão vendo? Isso tudo foi insuflado por Balaão. Ele induziu o povo. E o povo não somente se prostituiu, como mergulhou no caminho da idolatria, adorando deuses pagãos. Vocês estão vendo como que o pecado, amados, nos afasta de Deus? E aqui tem uma mensagem profunda, numa coisinha simples aqui, o versículo 1. Repitam o versículo 1. Olha bem, Israel parava e seguia, mas aqui ele se deteve por mais tempo. Israel se deteve em Sitim e começou a acontecer. Irmãos, não se detenha na tua caminhada. Eita glória! Que nada te atropele os passos, te embarace os passos, não te detenha. O que é que diz o Salmo 1 e o verso 1? Como é que começa? Quem se lembra? Como é que começa o verso 1? E agora? Bem-aventurado o varão que não ouve, que não anda segundo os conselhos dos ímpios e não se detém. Crente não se detém em caminho de pecador, irmãos. Crente não se detém em cetim. É parar e se prostituir espiritualmente. É parar e se prostrar diante de deuses estranhos. Olha só como é decrescente aqui o Salmo 1, verso 1. Andar, deter, sentar. Está vendo? Não para de andar, não. Se você parar de andar, se você se deter, vai fazer o que depois? Vai se assentar. Viu? Não ande no conselho dos ímpios. 2, não se detenha no caminho do pecador, nem se assente à roda do escarnecedor. Isso não é para crente. E eles se detiveram em Sitim e se assentaram na roda da prostituição, e se assentaram à roda da idolatria, adorando Baal-peor e outros deuses mais. E o que é que a Bíblia diz? Deus amou aquilo, não foi? O que é que está escrito lá? E a ira do Senhor. E o que é que vocês acham hoje, hein? Será que Deus está alegre ou irado com muita coisa em nossos dias, em nossa época? Olha o que nós meditamos aqui no domingo à noite. Principalmente o versículo 15 do capítulo 18 de Jeremias. A maioria está esquecendo os caminhos, o quê? As veredas antigas. Vamos ler esse versículo de novo? Vamos. Jeremias 18, 15, rapidamente. Vocês viram aqui a mesma coisa? Esqueceu as veredas antigas, já começou o caminho da idolatria, está vendo? Eu não sei, eu acho que é Provérbio 22, 28. Vê esse versículo para ver se é. Se não for, eu cito, por causa do tempo. Provérbios 22, 28. Um, dois, 3. Ouviram? Na tradução mais tradicional, não remova os marcos. Qual é a diferença aqui? Só no sentido de posicionamento, que marcos aqui é para delimitar áreas de terra. Aquele piquetezinho que coloca nas extremidades do terreno. Se você remove aquilo ali, não se sabe
o teu terreno de onde vai, onde começa o teu, onde começa o do vizinho. Então, aqueles marcos ali, aqueles piquetes, era para delimitar. E esses marcos não podem ser removidos. Os limites não podem ser removidos. Não ultrapasse o limite. Não entre no terreno alheio que vai dar problema. E veredas antigas é a mesma coisa. É voltar às origens, às raízes, ao tronco. Até o pastor Elvis falou aqui no domingo à noite sobre o que o pessoal está dizendo. Irmão, nós somos Assembleia Raiz. Que negócio é esse? Agora tem a Assembleia de Deus renovada. A Assembleia de Deus precisa ser renovada, irmão? Batista, sim. Presbiteriano, sim. Metodista, sim, porque eles são tradicionais e eles vão buscar o batismo com o Espírito Santo e Jesus sapeca eles com fogo, ele fala língua estranha, estão renovados. Mas a Assembleia de Deus, ela começou no fogo. Sabe o que é a Assembleia de Deus renovada hoje? É a Assembleia do brinco, do batom, do colar, da calça comprida para a mulher. Essa é a Assembleia renovada. Eu gostaria, na Assembleia Renovada, que fizesse saia para homem. Imagina o presbítero Marcos Jeremias de saia. Pastor Moisés, o Elvis. Assembleia Renovada. Hein? Imagina, irmão. Carlos Henrique de saia. Está vendo? Porque a Assembleia Renovada que eles estão dizendo é isso. É o liberalismo, os usos e costumes que saíram do padrão. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas a renovação do Espírito, a Assembleia de Deus sempre teve. Ela sempre falou língua, ela sempre foi batizada com o Espírito Santo, profetizou, expulsou demônio, curou enfermos. Isso é renovação. E Deus tem feito isto aqui. Aleluia. Não te detenha em Sitim, vai dar problema. Não siga o caminho de Balaão, o erro de Balaão. Isso é muito sério. Vamos adiantar aqui. Vejam em 2 Pedro 2,15 e depois Judas, versículo 11. Olha o que disse o apóstolo Pedro. 2 Pedro 2,15. 1, 2, 3, leiam. O que é que eles abandonaram, irmão, disse Pedro? Abandonaram que caminho? O caminho direito, o caminho da direita. E seguiram o quê? O caminho de Balaão. Judas, versículo 11. É o penúltimo livro da Bíblia, é mais fácil. Rápido. Pronto? 1, 2, 3, leiam. Está vendo? Prêmio de Balaão, erro, prêmio de Balaão. Tem muita gente aí que está trocando a sua salvação, a sua primogenitura por pratos de lentilhas, por prêmios fugazes, efêmeros. Vamos prosseguir, irmão? Lê o 14 de novo e o 15, vamos lá. Voltei, desculpe, Apocalipse 2, 14 e 15. Vamos lá, 1, 2, 3. Aqui entra também Nicolau. O que é interessante é que
Balaão no hebraico e Nicolau no grego é a mesma coisa. Aqui está se falando de facções, de rebeldia, de desobediência. E olha como a coisa cresce. Volta nesse mesmo capítulo de Apocalipse, o versículo 6. Nós estamos no capítulo 2, né? Leia para mim o versículo 6. Para Éfeso. Vamos lá? Está vendo? O que é que eu acho interessante aqui? Em Éfeso, obras de Nicolau. O que é que Nicolau fazia? Ele queria acabar com a sucessão apostólica. Era um certo Nicolau. Ou seja, ele queria acabar com a autoridade apostólica. Ele queria dizer que a igreja não precisava de autoridades desse tipo para se autogovernar e seguir. E é daí que surgem as rebeliões e as divisões. Mas o que é interessante, que aqui ele está falando obras dos nicolaítas. Já aqui, essas obras viraram o quê, irmãos? Prestaram atenção? Aqui, virou o quê em Pérgamo? Doutrina, ensino, catequese. Viu como que o diabo faz? Começa de mansinho, com pequenas obras. Um ato daqui, outro ato dali, ele vai ajuntando, forma pontos, vira doutrina, vira sistema, vira catequese, catecúmenos, e etc. Tomemos cuidado. E você vê que aqui, a partir daqui, irmãos, a igreja mergulhou em uma mistura que se estendeu até a época da Reforma. E houve a Reforma Protestante, passado 500 anos, pergunto eu, estamos ou não estamos precisando de uma nova reforma? Quantos dizem sim ou quantos dizem não? Sim ou não? Estamos precisando de uma reforma? Porque a tendência é a deteriorização. Esse tal de ensino, né? Aquela doutrina que o homem evolui, a evolução, isso é mentira. Espiritualmente a gente regride se não tomar cuidado. Na época de Noé, estava tão estragado que houve o dilúvio. Na época de Abraão já estava tão estragado que aquilo que Noé fizera, tudo novo, que foi necessário ele chamar Abraão, Isaac, Jacó, Israel, para recomeçar. Passado 2000 anos agora da igreja, que começou quente no Pentecoste, e vocês viram que já começou a esfriar dentro do mesmo século. Olha o que é a igreja hoje, é crente de todo jeito, é crente de todo tipo. Irmãos, muitos são chamados, porém, Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz assim, olha, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Olha agora. E poucos são os que a encontram. Entra nesse grupo, viu? Ai, agora está uma bênção, minha igreja. Está tudo liberado. Vai nessa. Vai nessa, mané. Porta estreita, caminho apertado. Eu quero uma igreja que pegue no meu pé, que puxe a minha orelha. Eu quero entrar no céu. Quantos querem aqui? Não temas, ó pequeno rebanho. Faça parte desse pequeno rebanho. Vamos ler agora o 16 e 17 para concluir. 2, 16, 17, Apocalipse, 1, 2, 3.
Ouviram? No versículo 16, a sentença. Arrepende-se, senão eu virei com quê? 16. Arrepende-te, senão eu virei com quê? Com a espada da minha boca. E o que é que está lá no versículo 12, irmãos? Aquele que tem a espada de... Está vendo? Olha aqui, ó. Olha a sentença aqui. Ó. Vamos repetir o versículo 16, mais uma vez? Vamos lá? 1, 2, 3, leiam. Está vendo? Não vai ficar impune quem seguir essa mistura. Ali era Balaão e Nicolau. E hoje, quantas outras doutrinas heréticas circulam em nosso meio, nesse século 21, não é? A coisa se multiplicou, cumprindo-se Mateus 24, 12. Por se multiplicar qual é a consequência? Está escrito, irmão, a justiça de Deus é a mesma. Cuidado, a sentença é fatal. Agora vem aquela sétima característica, a promessa ao vencedor. 17, todos lendo. 1, 2, 3. Duas promessas ao vencedor. Esse maná escondido está se falando aqui de Jesus, o pão eterno. Você vai se alimentar de Jesus eternamente. Aquele que de mim se alimenta nunca mais terá fome. Vamos comer do maná escondido. E a pedrinha branca aqui, mas ela é interessante para concluir. Nos tribunais antigos, tanto da Grécia quanto de Roma, essas pedrinhas brancas, ela tinha funções específicas. No tribunal, quando o réu era condenado, o juiz colocava em suas mãos uma pedrinha preta. Aquela pedrinha preta já estava dizendo que ele estava irremediavelmente condenado. Mas quando era posto na sua mão uma pedrinha branca, ele estava perdoado. Quem recebeu a pedrinha branca aqui, hein? A pedrinha do perdão. É claro que você vai receber diferente lá no céu, mas aqui já a porta aberta para o perdão. Quantos receberam aqui? Mas, além dessa função de condenação ou absolvição, dependendo da pedrinha, essa pedrinha branca ainda tinha mais duas funções além desta. Aqueles atletas, jogos, os vencedores recebiam, olha bem, os vencedores, é por isso que Jesus está usando essa analogia aqui, essa metáfora aqui, recebiam uma pedrinha branca com seu nome. E aquele atleta vencedor, irmãos, com a pedrinha branca com o seu nome, ele ia ter privilégios no Império de Roma. Ele seria premiado, ele recebia muitos prêmios, sabe? Se ele fosse escravo, ficaria livre, enfim. E num terceiro lugar, essa pedrinha branca também era dada pelas autoridades constituídas às pessoas para se locomoverem no império, como se fosse uma espécie de passaporte. Quem tinha essa pedrinha branca podia circular em qualquer ponto do império sem atropelos diante das autoridades, porque era comprovadamente cidadão romano. Amém? Está vendo, queridos? E se você vencer, você vai receber uma pedrinha branca e com um novo nome
lá no céu. Se aqui você se chama Pafúncia, Joaquina, lá no céu você vai ter um nome novo. Eita, glória a Deus. E lá em Filadélfia, né? Quem vencer vai ficar coluna no templo de Deus, vai receber o novo nome da cidade, o novo nome de Jesus e o nome de Deus também. Lá na frente vamos passar por isso. Ficou claro, irmãos? De pé a igreja. Vamos aplicar esta palavra aos nossos corações. Não sejamos apenas ouvintes negligentes, esquecidos, mas vamos ser operadores, praticantes, conforme nos diz Tiago, né? Glória a Deus. Vamos pôr em prática esta palavra. Cuidado. Cuidado com as doutrinas falsas, cuidado com os falsos mestres em nossos dias e em nosso meio. Não os siga, e sim os bons mestres que Deus tem levantado para nos ensinar.